Olá, grão-curseiros! Olá, futuros servidores públicos! Sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de Noções de Informática. Estamos aqui para continuar nossa aula sobre o concurso do TJSP e a minha matéria é Informática, no nosso projeto Sprint Final, Projeto 8020. Lembrando que nesse projeto a gente fala a teoria 20%, que é 80% cobrado em prova. Então, bora para o próximo assunto da nossa aula, que é sobre o Microsoft Word 365. Mas antes, siga lá no meu Instagram, @professor.leonardo.vasconcelos. Bora para a aula? Quando você fala do Word 365, essa ferramenta é um poderoso processamento de texto desenvolvido pela Microsoft. Ele tem uma tela intuitiva, uma interface intuitiva, que tem diversos recursos que permitem criar, editar e formatar documentos com facilidade. Recursos como, por exemplo, correção automática de texto, verificação de ortografia, tecla de atalho F7, verifica tanto a ortografia quanto a gramática, estilos de formatações, ou seja, tem diversos formatos de texto para padronizar a formatação do próprio texto, como negrito, itálico, sublinhado, para diversos tipos de texto inseridos no seu documento, inserção de imagens e tabelas, além de opções avançadas que você pode trabalhar de maneira colaborativa, compartilhando seu documento com outros usuários que podem editar simultaneamente o documento. O formato nativo padrão do Word atualmente é o DocX. Antigamente era o Doc. E caso você queira criar um modelo de documento para editar futuramente, pode salvar como .x atualmente. Antigamente era só .dot. O Word ele funciona tanto no sistema operacional Windows, macOS, Android, iOS. Ele só não funciona no Linux. Pode ser perguntado isso na sua prova. Partes da janela principal do Word. Você precisa conhecer todas as partes da janela. Por exemplo, a barra de ferramentas de acesso rápido, que você pode estar salvando automaticamente seu documento, clicar no disquetezinho ou utilizar a tecla de atalho Ctrl mais B para salvar, desfazer essa setinha para trás, tecla de atalho Ctrl mais Z, pode desfazer até 99 ações feitas. Próxima ferramenta pode ser a setinha para frente ou essa setinha circular, que é o refazer ou repetir. Tecla de atalho, Ctrl mais R. Repete a última ação feita ou refaz uma ação que foi desfeita. Ainda pode personalizar a setinha para baixo, colocando mais ferramentas nessa barra de ferramentas de acesso rápido. Logo depois temos o nome do arquivo em edição, o nome do programa, no caso o Word, temos uma barra de títulos, onde aparece isso. Hoje, na versão 365, temos essa caixa de pesquisar, onde eu posso pesquisar comandos e também dentro do programa. Posso estar fazendo login na minha conta Microsoft para sincronizar, por exemplo, com a minha conta Microsoft Online, permitindo que eu acesse meus arquivos salvo no OneDrive e salvar diretamente no OneDrive, além de estar podendo compartilhar o documento com outros usuários para que eles possam editar simultaneamente, além das ferramentas de minimizar, maximizar ou restaurar, fechar. Logo abaixo temos a faixa de opções. A faixa de opções ela é dividida em guias, as guias são divididas em grupos e os grupos contêm os comandos a qual eu posso comandar, por exemplo, ferramentas a qual eu posso formatar texto. Como guias, a gente tem a guia ou menu arquivo, página inicial, inserir, desenhar, design, layout, referência, correspondência, revisão, exibir e ajuda. Logo depois a gente tem as réguas, régua na horizontal, régua na vertical. Podemos também ter barra de rolagem na vertical, aqui não está aparecendo, mas poderia ter uma barra de rolagem na horizontal. Aqui temos a folha onde a gente vai trabalhar a nossa área de trabalho.
E por último, temos a barra de status, que por padrão tem a quantidade de página XDY. X é o número da página atual e Y é o total de páginas. Quantidade de palavras ou caracteres digitados. O idioma que está sendo utilizado para revisão de texto, ortografia e gramática. Temos também, no canto direito, o modo de exibição e o zoom. O modo de exibição padrão que a gente usa, que contém mais recursos, é o modo layout de impressão. Falando da barra de ferramentas de acesso rápido, salvamento automático, salva diretamente no OneDrive, por exemplo. O disquetinho é a tecla de atalho Ctrl B, permite salvar o documento. Lembrando que a primeira vez que eu for salvar, ele vai abrir o salvar como, que permite escolher o local, o nome do arquivo, seu tipo, sua extensão. O padrão é DocX, mas dá para mudar na hora do salvar como. Me permite desfazer a última ação feita, tecla de atalho Ctrl Z, me permite repetir ou refazer a última ação, tecla de atalho Ctrl R, e ainda personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido, incluindo outras ferramentas. A régua. É muito importante você, na hora da prova, a VUNESP gosta disso. Setinha para baixo é o recuo da primeira linha, é onde a primeira linha do parágrafo vai começar. Setinha para cima é o recuo deslocado, é aonde as demais linhas, com exceto da primeira, vão começar do parágrafo selecionado. E o retângulo, que está logo embaixo, é o recuo à esquerda. Quando eu mexo nele, ele vai mexer tanto no recuo da primeira linha quanto no recuo deslocado. Essa parte cinza rachurada é a margem. Margem esquerda, margem direita, margem superior, margem inferior. E no canto direito, uma setinha apontada para cima na régua é o recuo à direita. Lembrando que esse espaço que está aqui, ó, começa no zero, exatamente no início da margem. Ele vai aumentando de 1 em 1, isso significa 1 centímetro em tamanho real. E antes da margem, a gente pode ver também, vai diminuindo de 1 em 1. Então, aqui seria uma margem, por exemplo, de 3 centímetros. À esquerda, uma margem de 1, 2, 3 centímetros também à direita. Na régua ainda, você pode colocar marcadores de tabulação. Tem o marcador esquerdo, marcador centralizado, marcador direito, marcador decimal e marcador do tipo barra. Esses marcadores também são chamados de alinhamento de tabulação. Ao clicar no seu texto com a tecla Tab, tabulação, ele vai percorrer os espaços até onde está o marcador na régua. O primeiro marcador. E aí o texto vai ficar alinhado à esquerda, centralizado à direita, se estiver usando um desses marcadores, e o número vai ficar alinhado vírgula abaixo de vírgula, caso eu tenha usado o marcador decimal. E já a barra serve só para colocar uma linha na vertical no seu texto, no local, na direção, aonde eu coloquei esse marcador de barra. Menu arquivo. É no menu arquivo que me permite ver informações, inclusive dá para criptografar com senha, toda vez que eu for abrir, pedir uma senha, dá para abrir um novo arquivo, um arquivo existente, tecla de atalho Ctrl A, abrir um novo arquivo em branco, ou modelo pré-existente, tecla de atalho Ctrl O, salvar as informações, Ctrl B, salvar como, que me permite escolher o local, o nome e o tipo, F12, imprimir o documento, tecla de atalho Ctrl P, fechar o documento sem fechar o programa, Ctrl W ou Ctrl F4, fechar o arquivo e fechar o programa,
Alt F4. E outras opções a mais que eu posso fazer utilizando o menu Arquivo. O que mais cai em prova é o salvar como, tecla de atalho F12, que além de escolher o local, o nome que não pode, nomes iguais, e quando eu falo nome, é o nome, sua extensão, não pode o bonequinho, aspa, dois pontos, asterisco, pipe, sinal de maior, sinal de menor, contrabarra, barra, ponto de interrogação, e no máximo 260 caracteres no seu caminho completo. Você pode estar também escolhendo o seu tipo, a extensão, que o padrão do Word atualmente é DocX, antigamente era Doc. Dá para salvar habilitado com macro, docm, ou modelo com macro, .m. Salvar como modelo, atualmente .x, antigamente .dot. Dá para abrir e editar PDF? Dá também. Salvar como PDF? Também dá. Assim como XPS, páginas de web, HTML, HTML, MHTML, HTML, formato de texto RIS, RTF, texto sem formatação, TXT, formato do Writer, ele é compatível completamente ODT. Tem outras opções, como colocar uma senha nas opções aqui gerais, senha de proteção, que vai ser solicitada ao abrir o documento, e senha de gravação, que vai ser solicitada ao tentar modificar o arquivo. Outra coisa que pergunta em prova muito é o imprimir, tecla de atalho, Ctrl P, onde você pode escolher a quantidade de cópias, escolher qual impressora eu quero imprimir, se eu vou imprimir tudo, se eu vou imprimir somente as páginas ímpares, somente as páginas pares, se eu vou imprimir somente a seleção, se eu vou personalizar a impressão, por exemplo, 1,2, 1,4. Significa que ele só vai imprimir a página 1 e a 4. 1,4-7. Significa que ele vai imprimir a página 1 da página 4 até a página 7. Olha, pessoal, presta atenção. Ele colocou assim, ó, 1,4 hífen, não botou número nenhum, é da página 4 até o final, até a última página. Reparem que aqui tinham 17 páginas, então ele vai imprimir a página 1 e da 4 até a 17. O que já perguntou em prova? Quantas páginas serão impressas? É importante que você saiba personalizar a impressão. Lembre de multiplicar pela quantidade de cópias, pode ser perguntado. Imprimir de maneira agrupada ou desagrupada, escolher o tamanho da página A4, ofício, carta, a sua orientação, retrato, a folha em pé, paisagem, a folha deitada. Escolher margens entre normal, moderada, larga e espelhada e a quantidade de folhas por página. 1, 2, 4, 6, 8 ou 16 páginas. Eu trago para cá, para que você possa ver. Imprimir tudo, seleção, página atual ou personalizado. Dá também para imprimir somente páginas pares e ímpares. Imprimir de um lado ou de dois lados, pela borda longa ou pela borda curta. Agrupado e desagrupado. A orientação, retrato ou paisagem. Tamanho de página, pode perguntar, ofício, carta e A4 são as mais cobradas. Espaçamento das margens, normal, estreita, moderada, larga, espelhada. E pode ser também personalizada. E quantidade de páginas impressas por folha, 1, 2, 4, 6, 8 ou 16 páginas por folha. Já perguntou diversas vezes pela banca VUNESP maneiras de imprimir. Tecla de atalho, Ctrl P. E o que eu posso personalizar? Está aí para vocês de novo. Uma outra coisa que pode ser cobrada em prova na hora do seu concurso é a formatação de fonte. Na guia página inicial, temos o grupo fonte. Já caiu em prova, inclusive no último concurso.
como formatar a fonte. O que acontece quando eu clico em cima de um determinado efeito, de um determinado estilo? Tem diferença. Efeito e estilo. Estilo é negrito, itálico, regular ou normal. Efeito, taxado, taxado duplo, sobrescrito, subscrito. Versalete, todas em maiúsculas. Oculto, isso são exemplos de estilo de formatação. Preste atenção. Antes de formatar o texto, primeiro tem que selecionar. Você pode clicar e arrastar, pode dar um duplo clique, seleciona a palavra, 3 cliques, seleciona o parágrafo, Ctrl clique, seleciona a frase de ponto a ponto. Pode perguntar na sua prova. 1 clique, coloca o cursor, 2 cliques, seleciona a palavra, 3 cliques, o parágrafo, Ctrl clique, a frase. Uma vez selecionado, aí sim eu vou formatar. Professor, mas eu coloquei o cursor do teclado entre uma palavra e outra. Supondo, cliquei aqui, ó, entre a palavra formatação. Depois eu cliquei em negrito. O que acontece? Toda a palavra vai ficar em negrito. Ah, cliquei aqui, não tem problema. Cliquei em itálico, toda a palavra vai ficar em itálico. Ele não vai formatar parte, não, é toda a palavra que você clicou em cima. Ele só vai formatar em parte se você selecionar uma parte. Se você clicou em cima da palavra, colocando o cursor, toda a palavra vai ser formatada. O padrão de fonte era o Calibri, pode cobrar em prova. Hoje é o apto. Tamanho de fonte padrão é 11. Essa ferramenta serve para aumentar o tamanho da fonte. Ctrl sinal de maior. Mas se eu quero aumentar em 1 ponto, Ctrl colchetes. Essa ferramenta serve para diminuir o tamanho da fonte. Tecla de atalho, Ctrl sinal de menor. Mas se eu quero diminuir em 1 ponto, Ctrl com esse novo colchete. Essa ferramenta aqui é a maiúsculas e minúsculas. Tecla de atalho, Shift F3. Selecionei um texto, apertei Shift F3, a primeira letra da frase fica em maiúsculo, o resto em minúsculo. A segunda vez, fica tudo em minúsculo. A terceira vez, fica tudo em maiúsculo. A quarta vez, coloca cada palavra iniciando com letra maiúscula e o resto em minúsculo. Ou posso clicar aqui e escolher entre as alternativas e ainda tem o alternar. Quem está maiúsculo fica minúsculo, quem está minúsculo fica maiúsculo. Essa próxima ferramenta, ou a tecla de atalho Ctrl barra de espaço, limpa toda a formação da fonte voltando para o padrão. O padrão, lembra, hoje é apto, tamanho 11. Antigamente, Calibri, tamanho 11. Professor, mas qual que vai cair na prova? Eu estou botando os dois para você saber que pode ser um ou outro, se for cobrado isso. Próxima ferramenta é esse aqui, ó, negrito, Ctrl N. É esse N mais escurinho. Coloca a fonte mais escura. Presta atenção. Selecionei um texto. Agora não foi uma palavra, foi uma frase. Supondo que a primeira palavra está em negrito, a segunda está em itálico, a terceira está sublinhada. Selecionei a frase inteira. Se eu colocar itálico, ele vai olhar para a primeira palavra. Lembra que eu falei? Está em negrito a primeira palavra. Cliquei em itálico. O que acontece? Itálico e tudo. Ah, mas a segunda estava itálico. Itálico e tudo. Mas se a primeira está em negrito e eu clico em negrito, o que ele vai fazer? Se já está com a formatação, ele tira. Ele sempre olha para a primeira palavra. Então, ele vai tirar negrito de tudo. Cuidado! Questão de prova. Cai muito. Se está com a formatação, ele tira a formatação. Se não está, ele coloca a formatação, sempre olhando para a primeira palavra selecionada, aquela mais à esquerda. Se tem negrito, tira negrito. Se tem itálico e eu clico itálico, tiro itálico. Se não tem itálico e eu clico itálico, coloco itálico. Então, preste atenção na hora da prova. Lembrando também que o negrito itálico e o sublinhado são estilos de fonte. O itálico, Ctrl I, coloca a fonte inclinada para a direita. Sublinhado, Ctrl S, coloca uma linha embaixo do texto. O sublinhado também pode ser duplo, espesso, pontilhado, tracejado, ponto, traço
Ondulado eu posso botar cores diferentes no sublinhado diferente da fonte. Agora, como efeitos de fonte, temos o taxado, que não tem tecla de atalho, subescrito, Ctrl igual, sobrescrito, Ctrl mais. O subscrito diminui o tamanho da fonte botando embaixo. Sobrescrito diminui o tamanho da fonte colocando em cima. E o taxado, uma linha cortando o texto no meio. Próxima ferramenta, essa azinho aqui, é o efeito de texto e tipografia. Pode colocar esses efeitos, aqueles mesmo que a gente antigamente colocava lá no Word Art, como contorno, sombra, reflexo, brilho, além de estilo de número, ligaduras e conjuntos estilísticos. Próxima ferramenta, cor do realce de texto. É como se fosse uma canetinha marca-texto para destacar o texto. E, por último, cor da fonte. Me permite mudar a cor da fonte. Se eu clicar no canto direito ou utilizar a tecla de atalho Ctrl D, ele abre a janela de formatação de fonte, onde eu posso escolher o tipo de fonte, o seu estilo, lembra? Regular ou normal, itálico e negrito, tamanho da fonte, cor da fonte, estilos de sublinhado, cor do sublinhado e efeitos. Taxado, taxado duplo, sobrescrito, subscrito. Qual a diferença entre esses dois aqui? Ó? Versalete, todos em maiúsculo. O Versalete, ele pega o texto, coloca todo ele em caixa alta, ou seja, todo ele em maiúsculo, diferenciando letra maiúscula da letra minúscula pelo tamanho. Já o todas em maiúscula, coloca todas as letras em caixa alta. E agora, não vai ter diferença entre tamanho da letra. Reparem que ficou até maior na hora de escrever, porque não tem diferença entre tamanho da letra. Todas vão estar em caixa alta e em maiúsculo. Então, Versalete, repetindo, você consegue ver a diferença entre letras maiúsculas e minúsculas pelo tamanho. Todas em maiúsculo, tudo maiúsculo. Ainda posso ocultar o texto. Vamos passar agora para o próximo grupo da guia página inicial, chamado grupo parágrafo. Posso colocar marcadores, marcas na frente do parágrafo. Numeração, números, letras, números romanos na frente do parágrafo. Lista de vários níveis. Pode ser marcadores, pode ser numeração, só que agora eu consigo criar listas tipo 1 ponto, 1.1, 2 ponto, 2.1, 2.2, 2.2.1 e assim vai. Diminuir recuo, fica mais próximo da margem esquerda, ou diminuir o nível da lista. Aumentar recuo, tecla de tabulação é a sua tecla de atalho, ou afasta da margem esquerda ou muda para o nível superior da lista. Classificar me permite pegar uma lista, por exemplo, de nomes, parágrafo por parágrafo, e colocar em ordem, crescente ou decrescente, por texto, por data ou por número. Mostrar tudo, mostra todos os caracteres, inclusive os não imprimíveis. A banca VUNESP adora esse mostrar tudo. Lembre que o pontinho, supondo que tem um pontinho aqui, esse pontinho é o espaço. Esse caractere é o Enter, quebra de parágrafo. Esse é a tabulação, um espaço de 1,25 centímetros. Esse próximo é a quebra contínua, finaliza o texto na linha, continuando na linha de baixo. Tecla de atalho, Shift Enter. Esse próximo aqui, que é um pontilhado com um texto no meio, pode ser quebra de página. Tecla de atalho para quebra de página seria o Ctrl Enter. Ou quebra de coluna, tecla de atalho, Ctrl Shift Enter. Ainda tem, com um sublinhado ali, pontilhado duplo, é o quebra de seção contínua. Cai extremamente muito em prova você olhar para o parágrafo e saber se ele está alinhado à esquerda, Ctrl Q, centralizado, Ctrl E, à direita é com G, tá? Ctrl G, ou justificado, Ctrl J. Lembrando que o justificado vai estar alinhado tanto à margem esquerda quanto à direita. Dá também para mudar o espaçamento entre linhas e parágrafos e aumentar e diminuir o espaço entre parágrafos.
antes e depois. E por último, dá para colocar bordas nos parágrafos. Eu pulei esse aqui que é o sombreamento. É como se fosse a canetinha de marca-texto, porém, agora em todo o parágrafo. Alinhamento de parágrafo. Alinhar à esquerda, Ctrl mais Q de esquerda. Alinhar à direita seria esse aqui, ó. Ctrl mais G de direita. Centralizado. Ctrl mais E. E justificado, que fica alinhado tanto à esquerda quanto à direita, Ctrl mais J. Na hora da prova, ele pode te dar um pedaço do texto e você ter que analisar. Ó, não está alinhado à direita, mas está à esquerda, Ctrl Q. Alinhamento à esquerda. Está alinhado à direita, mas não à esquerda, Ctrl G. Alinhado à direita. Se está no meio, a última linha do parágrafo, centralizado, Ctrl E. E se está alinhado tanto à esquerda quanto à direita, justificado, Ctrl J. Grupo estilo. Ah, essa banca VUNESP ultimamente vem pedindo muito o que é estilo. Estilo existe vários. Título, título 1, subtítulo, ênfase, citação, referências e muitos outros. Me permite criar padronizações de formatação do texto no meu documento. E se eu usar o título 1, título 2, por exemplo, automaticamente o texto já vai entrar no sumário. Depois eu posso criar o sumário lá na guia Referências. Grupo Editando também está na guia Página Inicial. Me permite estar localizando um texto e substituindo por outro texto, ou selecionar todo o texto, Ctrl T. Tem outras opções, mas pouco cai em prova. Vamos lá! O Ctrl mais L, que abre o painel de navegação, é o localizar, me permite estar navegando entre páginas, eu vejo miniaturas dela, ou escrever um texto e encontrando em todo o documento parágrafos que contêm esse texto. Já no localizar e substituir, tecla de atalho Ctrl U, me permite estar localizando um texto e substituindo por outro texto. Lembre-se que o asterisco é um caractere especial que pode substituir uma palavra ou qualquer quantidade de caracteres. Já o interrogação, ele substitui um caractere qualquer. Eu posso marcar para diferenciar maiúscula e minúscula, localizar apenas palavras inteiras e usar esses caracteres coringas que eu acabei de falar. Como também posso usar uma letra, vírgula, outra letra entre colchetes, e ele vai colocar no meio da palavra, por exemplo, substituindo por esse. Deixa eu botar aqui um S e um D. Por exemplo, se eu escrevo K entre colchetes SD e termina A. Pode localizar as palavras casa, como ele pode localizar as palavras cada, se eu usar a vírgula. Agora, se eu usar um hífen, ele vai localizar todas as letras entre a letra S e a letra D, nesse caso. E pode estar localizando e substituindo também. Menu e inserir. Vimos a guia Página Inicial, menu inserir. O que mais a prova cobra, inclusive no último concurso cobrou. Smart Art permite criar elementos gráficos, como organogramas, fluxogramas, diagramas, do tipo listas, processos, ciclos, hierarquias, relações, matrizes, pirâmides e imagem. Permite criar gráficos, gráficos do tipo coluna, linha, pizza, barra, área, dispersão, mapa, ações, superfície, radar, mapa de árvore, explosão solar, histograma, caixa e caixa, estrela, cascata, funil e combinação. Grupo tabelas me permite inserir tabelas. Eu posso escolher a quantidade de colunas, a quantidade de linhas e posso pedir para ajustar ao conteúdo ou à janela de maneira automática. Dá também para selecionar um texto e converter esse texto em uma tabela. E aí eu tenho que escolher qual é o caractere que vai separar meu texto. Se vai ser marca de parágrafo, vai ser tabulação, se vai ser ponto e vírgula ou outro caractere que eu escolher. Além de poder inserir formas,
links para outras páginas, Ctrl K é a tecla de atalho, cabeçalho e rodapé, cabeçalho fica em cima, rodapé fica embaixo. Lembre-se, ele pode ser diferente em páginas pares e ímpares, pode ser diferente na primeira página e pode ser diferente em cada seção. O WordArt me permite criar uma caixa de texto com um texto artístico, letra capitular, aquela letra maior que ocupa 3 linhas de um parágrafo por padrão, olha aqui, ó, desse jeito, ou na margem. Posso escolher para inserir objetos. Pode ser um arquivo ou pode ser um texto de um arquivo. Posso vir aqui em partes rápidas, colocar alto texto, propriedades ou campo no documento. E a numeração de página, ela pode ficar no início da página, no cabeçalho, no fim da página, no rodapé, na margem esquerda ou direita, ou ainda na posição atual, onde eu escolher. Símbolos são caracteres que normalmente não encontramos no nosso teclado. Tudo isso está na guia Inserir. Na guia Desenhar, creio que não caia nada, mas eu posso usar ferramentas com uma tela touch e uma caneta Pen Steel para desenhar, por exemplo, e transformar essas tintas em expressões matemáticas ou formas. Na guia Design, eu posso colocar marca d'água. A marca d'água pode ser um texto ou uma imagem no fundo da página. Posso escolher a cor da página, posso colocar bordas e também posso mudar o tema, que inclui cores, fontes e espaçamentos de parágrafo. Na guia Layout, esse grupo aqui é o mais cobrado em prova, em concurso público. Eu posso estar configurando minha margem, normal, estreita, moderada, larga, espelhada e personalizar, mudando a orientação, retrato e paisagem, mudando o tamanho da página, principalmente carta, A4 e ofício, mudando a quantidade de colunas. Pode ser 1, 2, 3, esquerda, direita. Eu posso colocar larguras de tamanho diferente, espaçamentos diferentes entre as colunas e linhas também entre colunas. Eu posso também criar quebras. Quebra de página. Finalizo o texto de uma página começando na página seguinte. Tecla de atalho, Ctrl mais Enter. Lembra que no Inserir também tem. Quebra de coluna, tecla de atalho, Ctrl mais Shift mais Enter. Vai finalizar o texto numa página, numa coluna, continuando na coluna seguinte. E quebra de disposição do texto é também chamado de quebra de linha. Finaliza o texto naquela linha, continuando na linha seguinte. Agora, esse é o mais cobrado, quebra de seção. A quebra de seção pode ser para a próxima página, contínua na mesma página, página par ou página ímpar. A quebra de seção vai permitir que eu formate o documento completamente diferente um do outro. Uma parte, uma seção de outra seção. Por exemplo, eu posso mudar a orientação, o tamanho de folha, a quantidade de colunas, tudo de uma seção pode ser diferente de outra, cabeçalho, rodapé e numeração de página, numeração de linhas, entre muitas outras opções. Falando em número de linhas, eu posso colocar numeração nas linhas, contínua, reiniciando a cada página, reiniciando a cada seção ou suprimindo no parágrafo atual. Hifenização é o ato de separar hífen ao final de uma frase. Ela pode ser automática ou não. Outra ferramenta que cai muito em prova é a quebra de texto automática. Quando eu seleciono um objeto, eu posso colocar esse objeto alinhado com o texto. Ele vai entrar como se fosse um item dentro do parágrafo. Mas eu posso botar quadrado, aí o texto fica ao redor dessa imagem. Ou justa, o texto fica muito próximo. Ou através, se tiver uma parte transparente, o texto atravessa por ele. Superior e inferior vai fazer com que o texto fique antes ou depois da imagem, ou seja, a imagem vai ocupar todo um parágrafo. Também posso colocar a imagem atrás do texto, ou seja, o texto cobrindo a imagem, ou em frente ao texto, a imagem cobrindo o texto. Além de, caso eu tenha mais de um objeto selecionado no meu documento, a cada um deles eu posso avançar, avançando um a um, trazer para frente, passar na frente de todos, ou recuar um a um e enviar para trás, passar para trás de todos. Temos como
alinhar os objetos, tanto de maneira horizontal quanto vertical, e girar os objetos também. Caso eu tenha mais de um objeto selecionado, há a possibilidade também de agrupar esses objetos. Em configuração de página, além das margens que a gente viu, existe a coisa chamada medianis. Medianis ela pode ser à esquerda ou superior. A medianis é o espaço para encadernação. E eu também, na aba de layout, eu posso configurar se os cabeçalhos rodapé vão ser diferentes em páginas pares e ímpares e também na primeira página. E o espaçamento que vai ter da borda superior ou da borda inferior. Mudando para a próxima guia, referências, dá para criar sumários automáticos, adicionar texto a esse sumário, atualizar ele, inserir nota de rodapé, que é no final da página, nota de fim, que é no final do documento. Dá para inserir citações, como se fosse lá na BNT, não vem a BNT instalado. Dá para criar bibliografias baseados nessas citações. Inserir legenda. Essa legenda ela pode ser em figuras, tabelas, equações, e eu depois posso estar criando um índice dessas ilustrações, dessas legendas que eu coloquei. Além disso, eu posso marcar palavras para criar um índice remissivo, que geralmente vem no final do documento. Já na guia correspondência, ela serve para criar mala direta, mas antes eu tenho que selecionar os destinatários, que podem estar numa nova lista ou numa lista existente, que pode ser uma planilha do Excel, uma tabela feita no Word ou mesmo de um banco de dados. E aí, no documento, eu vou inserindo campos de mesclagem, que ao final eu posso estar visualizando. O campo é a coluna da tabela e os destinatários são as linhas. Ao concluir, eu posso estar enviando diretamente por e-mail, caso eu tenha um campo chamado e-mail, ou imprimir uma a uma, editar uma a uma. Na guia revisão, cai muito a ortografia e gramática. Permite procurar erros de ortografia na escrita ou na gramática, erro de concordância verbo nominal. Abrir o dicionário de sinônimos. Shift mais F7 me permite pesquisar sinônimos e até antônimos de palavra. Em contagem de palavras, me permite ver uma estatística completa do documento, quantidade de páginas, palavras, caracteres com e sem espaçamento, parágrafos e linhas. Há também como traduzir o documento inteiro ou a seleção, escolher o idioma que vai ser utilizado na ortografia e gramática, criar comentários, excluir. Essa daqui é muito importante para o seu concurso. Controlar alterações. Você pode controlar toda e qualquer alteração feita no seu documento, inclusive protegendo com uma senha, para só ser desabilitado esse controle quem tenha a senha. Por exemplo, quando eu começo a controlar alterações, se eu escrever uma nova palavra, ela vai ficar pontilhada. Agora, se eu excluir, se eu apagar uma palavra, ela vai ficar taxada em vermelho. Se eu colocar negrito, itálico, sublinhado, formatar, lá no painel de revisões, vai mostrar quem fez, a hora que fez, o dia que fez. Você pode, ao final, aceitar para tornar permanente as alterações ou rejeitar. Pode também, caso você tenha esquecido de controlar alterações, comparar duas versões do documento para gerar um documento com alterações ou ainda combinar duas revisões de autores diferentes em um único documento. Há como também restringir edição e bloquear autores a qual você já havia compartilhado seu documento. Na guia Exibir, o modo de exibição que a gente mais utiliza é o layout de impressão, mas existe o modo de leitura, que é melhor para ler, layout de web, você vai visualizar como uma página de internet, estrutura de tópicos, você pode ocultar ou mostrar seus tópicos, rascunho, que é melhor para escrever, rascunhão mesmo, bem rápido, mudar o zoom, criar uma nova janela para você exibir o documento em duas janelas, organizando inclusive lado a lado essas janelas,
dividir dentro de uma janela para visualizar uma parte, escrever em outra e, por último, criar uma macro. A macro permite automatizar tarefas. Dá para criar um botão, um ícone e também uma tecla de atalho. Quando você grava uma macro, você grava comandos para automatizar tarefas. Lembrando que macro pode conter vírus. Chegamos ao fim desse bloco de aula, onde a gente faz uma super revisão. Lógico, o principal, formatação de texto, de parágrafo e localizar e substituir. Estava lá no início, além de controlar alterações, estava aqui na guia revisão. É o mais cobrado de Word. O Word é uma infinidade de comandos, infinidade de teclas de atalho que você tem que se preparar bem para o seu concurso. Espero que você tenha gostado dessa aula. No próximo bloco, a gente vai continuar vendo o Microsoft Excel Editor de planilhas. Um beijo e abraço para vocês e nos encontramos no próximo bloco. Tchau, tchau!